Marcos, capítulo de número 12, versos 41 a 44, diz assim a palavra do Senhor. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Até aqui, vamos pedir a Deus que nos abençoe neste momento, irmãos? Santíssimo Deus, eis-nos diante da Tua palavra e te pedimos, agora, em nome de Jesus, que o mesmo Espírito que a inspirou traga iluminação neste momento, para que entendamos, ouçamos a Tua voz, sejamos instruídos e saiamos daqui um pouco mais crentes em relação ao momento em que entramos. Que assim seja, Senhor, nós te pedimos em nome de Cristo, molda-nos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar o sermão desta noite com uma afirmação que eu ouvi no meio desta semana, que até agora, confesso, ressoa em minha mente, em meu coração. E foi a seguinte, abro aspas: se há uma área na qual temos dificuldade de expressar nossa nova vida em Cristo, esta é a área financeira. Fecho aspas. Vamos repetir? Se há uma área na qual temos dificuldade de expressar nossa nova vida em Cristo, esta é a área financeira. É verdade, irmãos, eu sei que isso não se dá de maneira uniforme entre nós. Isto é, evidentemente, alguns de nós têm mais dificuldades com isso, outros menos. Mas eu creio, irmãos, que não seja exagero dizer que, em menor ou em maior medida, de fato, todos nós apresentamos certo embaraço, certa dificuldade nessa matéria. Se não é assim, vejamos juntos, vamos pensar juntos em situações que confirmam o que eu estou afirmando aqui. Ou seja, vamos pensar em fatos, irmãos, que atestam que todos nós, como eu disse, reproduzindo a frase que me marcou nesta semana, todos nós temos, em alguma medida, problemas com o dinheiro. Vamos pensar em alguns casos. Quantas vezes, em aconselhamento com alguém, ou em confissão de pecados a Deus, nós já reconhecemos a ganância? Com que frequência, ao lado de outros pecados contra os quais lutamos, nós pensamos a respeito da cobiça e da avareza às quais todos nós estamos sujeitos? Quantas vezes, meu irmão, por exemplo, você já ouviu alguém confessar que é ganancioso, que é avarento, que tem dificuldades com dinheiro? Vejam, eu tenho a impressão, irmãos, de que nós não teríamos muita dificuldade de lembrar de irmãos nossos, ou às vezes de nós mesmos, confessando o orgulho, confessando a ira, confessando a dificuldade em perdoar, confessando até mesmo lutas na área da sexualidade, que, convenhamos, constituem certo tabu, não é verdade? Mas vejam, é mais frequente encontrarmos quem confesse esses pecados do que pessoas que confessem, crentes que confessem a ganância. E quanto à ganância, irmãos? E quanto à avareza? Você é capaz de se lembrar de ao menos uma pessoa, uma só pessoa, que tenha admitido ter dificuldades com isso? Ou qual foi a última vez que você mesmo confessou ter problemas com isso?
Difícil, não é mesmo? Isso acontece, irmãos, porque realmente, em certa medida, como eu disse no início, todos nós temos mesmo problemas com o dinheiro. Porque, como eu disse no início, de algum modo, todos nós temos dificuldade de expressar a nossa fé nessa dimensão econômica da nossa vida. Por isso, é importante, claro, que sempre nos voltemos à palavra de Deus, irmãos, para que nós aprendamos mais e mais a respeito desse e de outros assuntos para os quais, infelizmente, muitas vezes, nós vamos nos tornando um tanto quanto insensíveis. Assuntos em relação aos quais a nossa consciência vai se tornando cauterizada. É importante que nós nos voltemos àquilo que a palavra de Deus ensina sobre isso. Sem dúvida, esse exercício é de grande valia. E ocorre que aqui, irmãos, na passagem a ser exposta nesta noite, nós nos deparamos com um exemplo de texto, de passagem bíblica, que toca diretamente nessa ferida, que em algum de nós é maior, em alguns de nós é maior, em outros de nós talvez seja menor. Por quê? Porque nós vemos aqui versos que falam sobre a atitude de uma viúva pobre, que tem muito a nos ensinar sobre Jesus e sobre o modo com o qual nós devemos dispor dos recursos que Ele mesmo nos dá. Isso a partir de duas verdades, irmãos, basicamente. O que eu quero dizer é o seguinte: há duas lições basicamente compreendidas aqui, que são de grande valia para nós hoje, que tocam, como muitas outras passagens dos evangelhos, nesse assunto que envolve dinheiro, especialmente aquele que devemos destinar, aquele dinheiro, aquela parte do dinheiro que devemos destinar à obra do Senhor. Então vamos à primeira lição. Primeira verdade que o texto nos ensina aqui, eu disse que são duas. Vamos aprender a primeira delas? É a seguinte. Primeira lição, ensinada por Marcos na passagem. Jesus vê e conhece aquilo que temos e ofertamos. Repito, Jesus vê e conhece aquilo que temos e aquilo que ofertamos. Então, para que nós vejamos isso, como o texto nos ensina isso, eu peço que nós voltemos a nossa atenção mais uma vez para esses versos, porque de certo modo, todos eles, os 4 versos que lemos aqui, 41, 42, 43 e 44, tocam, apontam para essa primeira verdade. Então vamos a eles, irmãos. Como é que Marcos começa a passagem e nos ensina essa primeira lição nela? Vejam, o que nós temos aqui de início é uma espécie de ambientação do episódio. Ou seja, indiretamente, Marcos está nos contando que Jesus continua no templo de Jerusalém ensinando. Nós vimos no sermão passado, versos 38 a 40, que ali no templo ele preveniu os seus ouvintes contra os mestres da lei. Estão lembrados? Mestres da lei que eram orgulhosos, interesseiros e interesseiros a ponto de devorarem as casas das viúvas, fazendo longas orações em justificativa. Estão lembrados? Foi a última mensagem que tivemos aqui, inclusive naquela ocasião em que perdemos a energia elétrica. Foi naquele domingo específico, 2 domingos atrás, que vimos isso aqui, versos 38 a 40. Pois bem, agora, vejam, a cena, em certo sentido, muda. Por quê? Porque agora estamos no local no qual as ofertas eram recolhidas no templo de Jerusalém. E vejam só que coisa curiosa. Mais uma vez, como nós veremos, o texto falará de viúvas. Mais especificamente de uma única viúva, cuja vida contrasta radicalmente com a dos escribas, com a dos mestres da lei, que Jesus condenou nos versos passados. Então vejam, irmãos, Marcos narra agora o que muito provavelmente acontece no chamado Pátio das Mulheres. Era a primeira área cercada no santuário, lá em Jerusalém, onde, além dos homens,
crianças e mulheres tinham permissão para entrar e adorar a Deus. Segundo o que sabemos da história, nesse local, nesse pátio das mulheres, havia 13 cofres para recolhimento de ofertas. 13 cofres. 13 caixas em formato de chofar, ou seja, em formato de chifre de carneiro, que em Israel era utilizado também como uma trombeta, não é? Como um instrumento. Cada qual desses cofres, cada qual dessas caixas, dedicada a um tipo específico de oferta que era recolhida no templo. Então, muito provavelmente, é nesse espaço que Jesus está com os seus discípulos. E diz Marcos que Jesus se assenta diante de uma dessas 13 caixas. Viram aí o capítulo de número 12, verso 41, o comecinho? Assentado diante do gasofilácio. Palavrinha difícil, não é? É menos usual hoje em dia, menos comum em nossa língua portuguesa. Aliás, menos comum no uso diário. Mas qual é o significado de gasofilácio? São essas caixas. Caixas destinadas ao recolhimento de ofertas, nas quais se depositava o dinheiro que judeus davam à obra de Deus, à obra religiosa. Então, Marcos está nos dizendo, Jesus se senta diante de uma dessas caixas, diante do gasofilácio, e faz o quê, irmãos? Começa a observar. Olha o que Marcos diz. Observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Então, Jesus começa a observar o que se passa. Jesus começa a olhar para o povo que lançava ali naquelas caixas, mais especificamente diante da qual ele sentou, aquela diante da qual ele sentou, o seu dinheiro, as suas ofertas. Ele olha atentamente o que se passa. E vê o quê? Em primeiro lugar, verso de número 41, ainda lá no finalzinho, ele vê muitos ricos que depositavam muito dinheiro, grandes quantias. Viram isso aí no final do verso 41? Jesus está observando esse movimento. Mas no verso 42, nós somos informados de que Jesus também observa algo que lhe chama bastante atenção. O quê? A oferta de uma viúva pobre. Vejam que Marcos está nos contando, irmãos. Uma viúva pobre. Uma viúva pobre que, ao contrário dos ricos, deposita apenas 2 pequenas moedas. Não é o que Marcos disse no final do verso 42? Depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Vamos entender o que Marcos está nos dizendo aqui. Em primeiro lugar, Marcos está falando de uma mulher realmente muito necessitada. Por quê? Porque a informação na língua grega original é a de que ela depositou ali naquele cofre diante do qual Jesus estava 2 da menor moeda em circulação naqueles dias. 2 pequeníssimas moedas de cobre, irmãos, que segundo os estudiosos tinham menos de 1 centímetro de diâmetro. Moedas cujo valor, segundo esses mesmos especialistas, equivalia a pegar 1 dia de salário, 1 denário, e dividir por 64. Quer saber o valor disso? É difícil fazer correlações com os dias de hoje, mas apenas para que tenhamos uma pequena noção do que isso significa, pegue o valor do salário mínimo instituído no Brasil hoje e divida pelo número de dias de trabalho. Você terá um número X por dia de trabalho. E depois pega esse valor por dia de trabalho e divida ainda por 64. É o valor que essa mulher deposita ali, é claro, tentando entender nos dias de hoje. Ou seja, em outras palavras, é uma quantia pequena demais. Aos olhos dos homens, insignificante. Então vejam o que Jesus está contemplando ali, irmãos. Ele está vendo uma viúva miserável, muito pobre. E aqui vai uma curiosidade que o texto também nos fornece, especialmente o texto na língua original, na língua grega. Apenas para que os irmãos tenham uma maior noção
do quanto era pequena a oferta daquela mulher, a palavra grega que faz referência a essas duas moedas aqui, é a mesma que daria origem, anos mais tarde, na língua inglesa, a palavra folha. Folha. Então a palavra que nós temos aqui para duas pequeníssimas moedas, duas pequenas moedas, é a palavra grega que anos mais tarde daria origem na língua inglesa, a palavra que na língua inglesa é folha. Então qual é a ideia? Marcos está nos mostrando a oferta de uma mulher tão pequena a ponto de ser leve, levíssima, não ter peso nenhum, como que se comparássemos a folhas de árvores. Esse é o sentido. Tanto que essa palavra, anos mais tarde, na língua inglesa, daria origem à palavra folha. Ou seja, as moedas, irmãos, eram muito leves, leves como folhas. Isto é, a quantia era realmente muito pequena. E vejam, é isso que Jesus está observando sentado diante do gasofilácio. Agora, percebam que na continuação, fica claro que Jesus não apenas vê o que se passa, ele também conhece a proporção daquelas ofertas. Vejam isso comigo. Vejam como Marcos deixa claro na sequência do texto, isso que eu estou dizendo aos irmãos. Verso 43, ele diz, e chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade, vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. E a viúva? Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Olha só que coisa interessante, irmãos. Jesus também conhece a real condição de cada um daqueles ofertantes. Como ele diz nos versos que nós acabamos de ler, ele sabia que muitos eram ricos, mas que ainda assim, a despeito de serem ricos, ofertavam apenas das sobras. Ele conhecia a proporção daquilo que era ofertado. Sabia que aquilo que os ricos davam, apesar de serem grandes quantias aos olhos dos homens, para eles, ricos, era apenas uma migalha da sua riqueza. Era apenas o resto. Por outro lado, ele sabia que a oferta da viúva, ao contrário do que se via na oferta dos ricos, era muito custosa. Ele sabia que se tratava de uma mulher pobre, que tinha pouco a oferecer. Sabia que a sua oferta, assim vista aos olhos dos homens como pequena, consistia, na verdade, de algo muito grande para aquela mulher. De todo o sustento daquela mulher. Então, notem que coisa interessante. Jesus não vê apenas o que é ofertado. Ele também conhece o que os ofertantes possuem. Ele conhece a proporção daquilo que é ofertado em comparação com o que cada um dos ofertantes possui. Então prestem atenção, irmãos. Olha o que Marcos está nos contando. Jesus também conhecia a real condição material dos ofertantes. Ele não apenas observa os ofertantes lançando dinheiro, como conhece os ofertantes por completo. Ele tem total ciência do que está acontecendo. Então notem assim que Marcos nos ensina a primeira lição desta noite, aqui nessa passagem. Jesus vê e conhece aquilo que temos e o que ofertamos. Jesus vê e conhece aquilo que temos e aquilo que ofertamos. E querem saber, irmãos? Isso traz importantes aplicações para nós hoje. Vamos pensar em algumas aplicações dessa primeira verdade juntos? Primeira delas, Jesus nos vê e nos conhece por completo, irmãos. Ele está atento a cada ato da nossa adoração. Atento a cada ato do nosso culto.
observa atentamente a todos nós, inclusive neste momento, agora, em que estamos prestando culto ao Senhor. E a pergunta que eu faço é: qual será, irmãos, a avaliação que Jesus faz em relação a nós hoje, neste momento, nesta hora? Qual será a avaliação de Cristo em relação à nossa adoração aqui nesta noite? De que modo Ele avalia as nossas orações? De que modo Ele avalia os nossos cânticos? Voltando ao tema da passagem, qual será a sua avaliação em relação àquilo que ofertamos à sua obra? Em relação às nossas obrigações materiais para com a sua obra. Vejam, irmãos, Jesus observa atentamente os seus adoradores e os conhece por completo. Ele conhece o que nós trazemos à igreja, como trazemos à igreja, quanto trazemos à igreja. Ele vê o que cada um de nós entrega e também a motivação com a qual nós entregamos o que entregamos. Então vejam que não há como nos furtar. O texto está falando primariamente de ofertas materiais mesmo. Daquilo que nós ofertamos à obra de Deus a partir daquilo que Ele mesmo nos dá materialmente neste mundo. Não há como se furtar disso. Então, sim, nós precisamos, irmãos, nos perguntar: qual é a qualidade daquilo que temos ofertado materialmente à obra do Senhor? Será que nós amamos a obra do Senhor? E o quanto amamos a sua obra? O quanto estamos realmente compromissados com a obra do Senhor, com a igreja do Senhor? O quanto que realmente contribuímos com a sua manutenção? E acreditem, irmãos, acreditem, de todo o coração, eu digo isso tudo com muito cuidado e com muito temor. Eu diria até que com certo receio, para ser sincero. Por quê? Porque, infelizmente, a teologia da prosperidade apregoada por certas igrejas, em muitos sentidos, deturpou a mensagem bíblica sobre o dinheiro. Concordam comigo? Muitos hoje manipulam o que a Bíblia diz para se enriquecer, abusam da fé de gente sincera, é verdade, e é por isso que eu toco nesse assunto com todo cuidado. Agora, irmãos, tomar cuidado em relação aos abusos que são vistos por aí, não nos isenta de deixar de pregar o que a Bíblia verdadeiramente prega e ensina sobre esse assunto. Evitando todo tipo de abuso, portanto, nós não podemos nos furtar de afirmar o que a palavra de Deus ensina sobre esse assunto. E ela é clara. O Senhor conhece o nosso coração. Sabe se somos gananciosos e avarentos. Sabe se temos deixado de devolver a Ele com toda gratidão parte daquilo que Ele mesmo nos dá. Ele vê. Acreditem, Ele vê se temos mesmo amor por sua obra ou não. Se consideramos a sua obra a ponto de ofertar para a sua manutenção e para a sua expansão ou não. Qual foi o texto lido no profeta Malaquias mais cedo? O que o Senhor disse ao seu povo nos dias de Malaquias? Roubará o homem a Deus. Todavia, vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Em que havemos te roubado? E a resposta de Deus é, nos dízimos e nas ofertas. Notem, o Senhor conhece o seu povo, irmãos. O Senhor vê o que seu povo faz em relação aos recursos que Ele mesmo, o Senhor, lhes dá. Conhece, portanto, entre outras coisas, a infidelidade de seu povo nessa matéria, se e quando ela existe. Não é diferente conosco. O Senhor conhece o que temos e sabe a proporção daquilo que ofertamos. Mas para expandir um pouquinho mais, notem que poderíamos expandir um pouquinho mais isso, falando não apenas de ofertas materiais, não apenas em ofertas em dinheiro,
Porque, na realidade, irmãos, Jesus nos vê como seus servos em tudo que ofertamos a Ele. Entenda uma coisa aqui. Há um sentido no qual toda a nossa vida, irmãos, é uma oferta a Deus. Um sentido no qual todos nós, como crentes, somos chamados a oferecer a nossa vida ao Senhor. E há vários textos no Novo Testamento, por exemplo, que deixam isso claro. Romanos capítulo 6, versos 12 e 13. Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Mesma carta aos Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, oferta viva, santa e agradável a Deus. Então vejam, há um sentido no qual, irmãos, toda a nossa vida deve ser ofertada ao Senhor. Não apenas parte dos recursos que Ele nos dá, mas também toda a nossa existência, o nosso corpo, os nossos membros, nossas palavras, nossas obras, nossos pensamentos. Jesus está atento a tudo. Aquilo que oferecemos materialmente, mas também aquilo que nós ofertamos em outros sentidos. E como será que Ele avalia, irmãos, a nossa oferta? Será que nós temos dado o nosso melhor para Jesus? Será que nós temos nos oferecido por inteiro a Jesus? Será que nós somos fiéis não apenas com os nossos bens? Isso precisa ser feito, mas não apenas com isso. Será que também somos fiéis com a nossa própria vida? Será que oferecemos a Jesus, a Deus em Cristo, o nosso corpo, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas obras? Primeira lição, ensinada por Marcos aqui. Jesus vê e conhece aquilo que temos e ofertamos. Mas eu disse que seriam duas, né? Pois bem, vamos à segunda lição agora. A segunda verdade ensinada por Marcos aqui no texto, que é a seguinte: para Jesus, nossas ofertas são mais valiosas pelo seu custo do que por sua quantidade. Vou repetir, segunda e última lição do texto. Para Jesus, nossas ofertas são mais valiosas pelo seu custo, pelo custo que elas têm para nós, do que por sua quantidade. E são coisas diferentes. Vamos ver agora como Marcos nos ensina isso? Reparem, irmãos, que naquela ocasião algo realmente chamou a atenção do nosso Senhor. Ou seja, algo realmente o impressionou, dando-lhe ocasião para ensinar os seus discípulos a respeito do assunto. Viram isso no verso 43? Jesus viu o que viu ali. E verso 43, chamou os seus discípulos. Jesus pediu a atenção dos seus discípulos diante daquilo que ele estava vendo. Jesus chamou os seus discípulos até ele para ensinar uma lição importante, para que seus discípulos vissem por si mesmos o que estava acontecendo ali, diante daquele cofre no templo, e assim aprenderem uma lição. Verso 43, em verdade vos digo, disse o mestre. Vejam como ele está chamando a atenção dos seus discípulos. Eu vos digo a verdade. Prestem atenção no que eu estou para dizer. Esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Como nós ouvimos há pouco, irmãos, notem que Jesus, de fato, tem total conhecimento do que está acontecendo. Ele tem conhecimento sobrenatural sobre a real condição dos ofertantes que ele vê ali. E isso a ponto, vejam, de saber que a oferta da viúva contou mais aos olhos de Deus do que a oferta dos ricos. E por quê? Porque os ricos, irmãos, deram uma pequena fração da sua riqueza. Deram o resto.
A viúva não. É verdade, a viúva era pobre, mas ela deu 100% da sua pobreza. Ali, naquele dia, ela colocou no cofre tudo o que tinha, todo o seu sustento diário, tudo o que tinha para viver. Vejam, realmente, irmãos, em termos materiais, trata-se de uma viúva pobre. Tudo o que ela tinha era 2 pequeninas moedas. Da moeda de menor valor em circulação naqueles dias. Os irmãos estão lembrados? Qual era a condição das viúvas, irmãos, na sociedade daquela época? Era realmente muito difícil. A pobreza era uma experiência quase que comum a todas as viúvas daquela sociedade, generalizada. Mas embora ela fosse materialmente pobre, ela era espiritualmente rica. Por quê, diz Jesus? Ela deu mais do que todos os outros. E notem que ele explica o que ele quer dizer com isso. Ela não deu do resto. Ela não deu migalhas. Ela não deu sobras. Vamos trazer isso aqui para os nossos dias, para tentar ilustrar o que está sendo dito aqui. Ela não deu daquele trocado esquecido no canto da estante. Ela não deu daquele trocado esquecido no canto da sala. Daquele trocado esquecido no console do carro. Ela não fez isso. Ela manifestou o seu amor a Deus, dando ao Senhor tudo o que ela tinha naquele dia, a sua obra. Confiando com isso que Deus iria supri-la de outra forma. Porque é um ato de fé, concordam comigo, irmãos? É um ato de fé. Para fazer menção a uma outra passagem dos evangelhos, ela colocou o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, crendo que tudo o que lhe fosse necessário seria acrescentado, seria suprido. Entendem qual é o ponto, irmãos? Embora a oferta dos ricos fosse muito alta aos olhos dos homens, era pouco aos olhos de Deus. Por outro lado, em relação à viúva, embora fosse pouco aos olhos dos homens, era muito aos olhos de Deus. Por quê? Porque para Jesus, irmãos, o valor da doação não está baseado na quantia, mas no custo ao doador. Entendam a diferença. Para os ricos, as grandes porções não tinham custo nenhum. Não lhes custava nada. E aí, irmãos, ofertar, doar aquilo que não nos custa nada é fácil. Eles não faziam sacrifício nenhum ao agir assim. Agora, com a viúva foi diferente. Sua oferta, embora pequena, lhe custava muito. Para ela, configurava grande sacrifício, ela doou da sua necessidade. E aqui Marcos nos ensina a segunda e última lição da noite. Para Jesus, nossas ofertas são mais valiosas pelo seu custo do que pela sua quantidade. Vamos pensar em algumas aplicações disso? E aí nós terminamos. Sabem, irmãos, eu não posso deixar de perguntar diante disso que a palavra de Deus nos ensina. Com qual tipo de ofertante da história nós nos assemelhamos? Com aqueles que doam a obra de Deus das suas sobras, dos seus restos, dos seus trocados, ou com a mulher que, por amor, deu aquilo que lhe era custoso? Com quem nós nos parecemos mais, irmãos? Acreditem no que eu digo. Acreditem. Jesus não quer nada que não nos custe, irmãos. Deus não se interessa por nada que não seja custoso para nós. Um coração dividido entre o Senhor e as riquezas, entre o Senhor e os bens deste mundo, não o agrada. E mais uma vez eu digo isso com muito cuidado e com todo temor e tremor.
Por favor, irmãos, não me confundam com nenhum pregador da prosperidade. Eu não estou dizendo aqui para você doar todos os seus bens, para você vender a sua casa, vender o seu carro, pegar todo o seu dinheiro na conta e dar à igreja. Não estou dizendo que ao fazer isso, você terá 7 vezes mais, 10 vezes mais, 15 vezes mais em retorno. Não é isso que eu estou dizendo. As minhas perguntas são de outra ordem. Quanto que verdadeiramente amamos o Senhor? Quanto amamos a sua obra, irmãos? Quanto estamos dispostos a fazer sacrifícios por amor a Ele? Seja em forma material, seja em forma não material. Vejam, o que importa não é a quantidade daquilo que nós estamos dispostos a ofertar. Não é disso que o texto está falando. O que importa é que custo terá para nós. Esse é o ponto. Talvez, irmão, ser fiel na entrega do dízimo seja muito custoso para você. Mas eu te pergunto, até que ponto você ama e confia no Senhor, fazendo aquilo que Ele mesmo te pede como crente? Mas o meu dízimo, pastor, 10% é muito pouco. O que importa não é a quantidade, mas a fidelidade, mesmo naquilo que nos seja custoso. E claro, como eu disse antes, isso envolve dinheiro, mas vai muito além, irmãos. Na nossa própria vida como oferta ao Senhor, nós temos doado parte de nós apenas, uma fração de nós. Apenas as sobras de nós, as sobras do nosso tempo, as sobras do nosso pensamento, as sobras das nossas ações, as sobras da nossa disposição, ou nós temos feito sacrifícios em relação aos nossos desejos, ao nosso tempo, aos nossos sonhos. Para Jesus, nossas ofertas são mais valiosas pelo seu custo do que pela sua quantidade. E eu termino o sermão lembrando os irmãos que Cristo foi aquele que deu o maior exemplo de entrega total ao Pai. Ele foi a oferta perfeita. Não foi que nós lemos mais cedo em Hebreus 9? Cristo se manifestou de uma vez por todas, entregou a si mesmo, pelo sacrifício de si mesmo, para aniquilar o pecado. Irmãos, Cristo, a semelhança da viúva do nosso texto, e de modo ainda mais excelente, porque sem pecado, é esse que nos dá o exemplo de oferta perfeita ao Senhor, de oferta perfeita ao Pai, que creiamos nele e que, capacitados pelo seu Espírito, nós sigamos o seu exemplo. Que a nossa própria vida seja uma oferta de amor ao Senhor, em nossos bens, mas em tudo mais, para a sua honra e para a sua glória. Amém.